Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro, mês da Bíblia. Estamos celebrando São Jerônimo. São Jerônimo foi um presbítero, grande doutor da igreja, foi um grande padre da igreja, foi encarregado pelo Papa Dámaso de traduzir a Bíblia para o latim. Grande conhecedor das Escrituras, São Jerônimo é aquele que nos deixou como herança. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não entendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, uma primeira atitude. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Admiração é uma atitude bonita, é uma atitude de verdadeiramente se maravilhar diante daquilo que Jesus fazia, dos sinais que Jesus realizava, da pregação que Jesus realizava. Admiração. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus diz a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias, mas é o Messias que deve morrer, é o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço, é o Messias que deve ir a Jerusalém, deve sofrer, deve morrer, deve ressuscitar. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está falando aqui da sua morte. Jesus está falando aqui do seu destino. No Evangelho de São Lucas, se percebermos bem, Jesus, a partir do capítulo 9, ele toma resolutamente o caminho de Jerusalém, porque é em Jerusalém que ele deve morrer, é em Jerusalém que deve acontecer o seu êxodo, é em Jerusalém que deve acontecer a sua morte e a sua ressurreição. Este é o caminho de Jesus. Ele é o Messias, mas não é o Messias glorioso, é o Messias servo, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço pela nossa salvação. Continua o Evangelho, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, os discípulos não são capazes aqui de entrar no mistério de Jesus. Por isso ficam de fora, não compreendiam o que Jesus dizia. Não é só aqui. Em tantos momentos dos evangelhos, nós vamos encontrar esta realidade, a incapacidade dos discípulos de entrar no mistério de Cristo. Quer dizer, a incapacidade dos discípulos de entender aquilo que Jesus está dizendo, de entender aquilo que Jesus está fazendo. Não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, não entendiam e tinham medo de fazer perguntas. E não fazendo perguntas, o que acontecia? Iam ficando de fora do mistério de Cristo. Não iam conseguindo entrar no mistério de Cristo. Não iam entrando no mistério de Cristo, quer dizer, iam ficando de fora, iam ficando na periferia, iam ficando verdadeiramente de fora do mistério de Cristo, de forma que seguiam Jesus, mas não eram capazes de entrar no mistério de Cristo, não eram capazes de entrar
no mistério da pessoa de Cristo, não eram capazes de entrar no mistério dos acontecimentos que estavam vivendo e aqueles que ainda viveriam, o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude, verdadeiramente a não ficarmos de fora, a irmos entrando no mistério de Cristo. E como se entra no mistério de Cristo? Através da escuta atenta da palavra de Deus, através da oração, através da Eucaristia, através do irmão. A gente vai entrando no mistério de Cristo, mas se entra no mistério de Cristo principalmente através das Escrituras, através do contato direto com cada texto da Escritura, através do contato direto principalmente com os Evangelhos. Os Evangelhos vão nos fazendo entrar no mistério da pessoa de Jesus. Os Evangelhos vão nos fazendo nos encontrarmos verdadeiramente com a pessoa de Jesus. Os Evangelhos vão nos fazendo verdadeiramente irmos entrando no mistério da pessoa de Jesus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Jerônimo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.